Quando nós fazemos uma leitura atenta do Evangelho, se nós pegarmos a sequência do Evangelho, e quando nós comparamos com a realidade à nossa volta, sociedade, os acontecimentos à nossa volta, a nossa vida em si mesmo, nós encontramos uma série de contradições e nós vemos que o Evangelho, ele é contraditório com a realidade, a sociedade que nós vivemos. A palavra de Jesus, ela provoca uma contradição. Jesus chama os bem-aventurados de pobres, os pobres de bem-aventurados. Felizes os pobres, os mansos, os humildes de coração, porque serão bem-aventurados. Ora, pobreza não pode ser uma coisa que a gente exalte, não é essa a intenção de Jesus, mas um olhar simples, parece que a pobreza é algo de bom. Quando nós ainda no ensinamento de Jesus, ele vai dizer: felizes vós quando forem injuriados, injustiçados. E ninguém que é injuriado, que se fala mal de uma pessoa, ninguém se sente feliz, ninguém pode se sentir feliz tendo alguém que o difama. Como é que pode ser isso? Jesus fala que veio para servir e não ser servido. O que nós mais queremos é que as pessoas estejam ao nosso serviço. Como é bom ter alguém que faça todos aqueles serviços, aquelas tarefas que a gente não gosta de fazer, né? Ter alguém que a gente possa pagar para fazer isso. Então, parece que existe uma inversão das coisas. Jesus fala para amar os inimigos. Como é que nós podemos amar alguém que nos persegue, alguém que nos contraria? Como é que nós podemos amar alguém que não aceita a nossa opinião? Então, nessa situação, nós preferimos a vingança. Por mais que a gente fale disso assim, lá no fundo do nosso coração existe esse desejo da vingança. Se alguém te faz um mal, você fica esperando o momento certo para dizer que uma coisa que aconteceu àquela pessoa, bem feito, merecido, ele fez por merecer. Isso está na nossa natureza, isso está dentro de nós. Nós olhamos para isso e falamos. Jesus ainda fala para perdoar. E quantas vezes nós guardamos rancor de alguém por tanto tempo, por um tempo que parece que não tem mais fim. Vai chegando o final do ano, todo mundo começa a fazer as pazes só para ter o lugar para ir no jantar ou na ceia de Natal, né? Mas passou o Natal, volta tudo a ser do mesmo jeito, do jeito que era. Jesus fala dos pobres, nós queremos ser ricos. Jesus fala do serviço, nós queremos ser servidos. Jesus fala do perdão, nós queremos a vingança. O Evangelho, ele é uma contradição com aquilo que nós vivemos. E no fundo, é assim que nós vamos educando as novas gerações, as crianças. Não pensem que é diferente. As crianças são ensinadas para vencer a qualquer custo, vencer passando por cima dos outros, ganhar o primeiro lugar. E Jesus vai dizer em outra parte do Evangelho: quando você for a uma festa, não sente no primeiro lugar. Qual é o lugar que a gente procura na festa? O melhor lugar possível, aonde sai a comida, aonde sai a cerveja, que a gente pega as coisas melhores. É assim que nós fazemos. E nós vamos ensinando as novas gerações a fazer isso, apesar da catequese, apesar de ouvirmos a palavra de Deus, é uma contradição. E quando nós falamos da realeza de Jesus, isso ainda é mais claro. Quando nós pensamos num rei, o que é que nós imaginamos? Nós imaginamos a realeza como a gente viu nesses dias aí com a morte da rainha. A gente pensa naquela realeza, toda vestida com vestes esplêndidas, toda cheia de medalhas, cheia de coisas preciosas, mostrando a riqueza, mostrando o poder, a opulência.
nós pensamos nisso. E justamente no dia aonde nós celebramos Jesus Cristo, o Rei do Universo, o Evangelho nos apresenta Jesus crucificado. Que contradição! No dia que nós deveríamos falar da glória de Deus, a palavra de Deus nos fala do sofrimento de Cristo na cruz. No dia que nós falamos do Senhor de todas as coisas, nós não falamos das vestes bonitas de Jesus, das belas roupas de Jesus, mas nós falamos do Cristo crucificado, despojado da sua dignidade, despojado das suas vestes, pregado na cruz por causa de nós, para a nossa salvação. Aí está a grande contradição, porque nós buscamos coisas grandes, e o Senhor nos apresenta as coisas pequenas, como caminho de salvação. Ele nos apresenta a via dos pobres, Ele nos apresenta a via dos que servem, Ele nos apresenta a via daqueles que sabem perdoar e amar. Esta é a contradição, e é por isso que na nossa cabeça é tão difícil ser cristão. Na nossa vida é tão difícil assumir a palavra de Deus, vivenciar a palavra de Deus, porque nós vivemos no meio dessa contradição, uma sociedade que nos apresenta tantas coisas, a realidade do mundo que nos apresenta tantas coisas, e a palavra de Deus que nos apresenta a verdade, dizendo que tudo isso é passageiro, que tudo isso não permanece, mas que a única coisa perene, que permanece, que realmente existe além do tempo, é o próprio Deus. E esse Deus se fez carne, assumiu a nossa natureza, assumiu as nossas debilidades, as nossas fraquezas, assumiu o nosso sofrimento, as nossas lágrimas, para dizer que nos ama, e nos ama ao ponto de dar a sua vida, dar aquela coisa preciosa que nós tentamos segurar com tanta força e queremos desfrutar absolutamente, enquanto Ele fala, a vida é um dom, e é por isso que Ele dá a vida por nós. E no mistério da cruz é que realmente nós somos capazes de contemplar a glória e o amor de Deus. E se nós não enxergamos a glória e o amor de Deus no mistério da cruz, nós ficamos perdidos, porque nós ficamos entre as coisas do mundo e a verdade do Evangelho. Nós ficamos entre a proposta do Evangelho e a proposta do mundo. E como a proposta do mundo parece mais saborosa, como ela parece mais apetitosa, como ela parece que nos atrai mais. Tanto é assim que os próprios discípulos, diante do anúncio da cruz, o que eles vão dizer? O Pedro, que é aquele discípulo próximo de Jesus, vai dizer, não, Senhor, isto não vai te acontecer. E Jesus vai dizer, você é pedra de tropeço. Se nós recusamos o amor de Deus que vem da cruz, se nós recusamos este testemunho da misericórdia de Deus que vem da cruz, nós também somos pedra de tropeço. E se nós ficamos entre uma coisa e outra, entre a realidade do mundo e a palavra, a verdade do Evangelho, nós também podemos ser pedra de tropeço, porque nós escutamos o Evangelho, mas não nos convertemos. Nós escutamos a palavra de Deus, mas não mudamos de vida. Nós escutamos a palavra de Deus, mas não a colocamos em prática. Que Deus nos ajude no nosso caminho de conversão, a realmente ver a realidade anunciada e assumir esta verdade anunciada como luz para os nossos passos. Aí sim, nós seremos verdadeiramente discípulos de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.